amigas e amigos que visitam o nosso canal com lápis na mão, que bom nos reencontrarmos em mais um Conversando sobre a Revista Espírita. Dando sequência a nossos estudos, hoje nós vamos refletir sobre o artigo Utilidades de certas evocações particulares, que está na Revista Espírita de março de 1858. Se você não assistiu a nossos estudos anteriores, tem um cardzinho aqui em cima e por ele você pode acessar esses estudos anteriores ou outros estudos feitos por nós, sempre sobre a doutrina espírita e o pensamento de Allan Kardec. Muito bem. Em nosso artigo de hoje, Kardec vai tecer alguns comentários sobre a utilidade das comunicações trazidas por espíritos que se encontrem em diferentes graus na escala espiritual, nos esclarecendo quanto ao fato de que a evocação desses espíritos, espíritos em diferentes graus de evolução na escala dos espíritos, a evocação desses espíritos pode nos trazer ensinamentos diversos, independentemente do grau de adiantamento deles e do próprio teor das comunicações trazidas. Vale recordar, antes de começarmos as observações sobre o artigo propriamente dito, que lá em O Livro dos Médiuns, Kardec dedica todo um capítulo para tratar sobre as evocações. Capítulo 25, da parte segunda. E onde ele inicia defendendo a pertinência das evocações, uma questão bastante assim discutida nos dias atuais, não é? Mas Kardec defende a pertinência das evocações e nós, inclusive, já refletimos sobre isso em nossos estudos anteriores. Muito bem. Vamos à primeira observação trazida por Kardec em seu artigo. Ele diz para nós que as comunicações que se obtêm de espíritos muito elevados, ou daqueles espíritos que animaram grandes personagens da antiguidade, que essas comunicações são preciosas pelo alto ensino que contém. E diz para nós, e é bastante interessante essa observação, que esses espíritos adquiriram um grau de perfeição que lhes permite abarcar uma esfera de ideias mais extensa, penetrar mesmo mistérios que ultrapassam o alcance vulgar da humanidade. E, em consequência disso, melhor do que outros espíritos, eles podem nos iniciar sobre certos assuntos, nos trazer informações sobre assuntos mais complexos. Isso é fato, não é? Esses espíritos têm essa possibilidade de abarcar, como ele diz, uma esfera de ideias mais extensas. No entanto, disso não devemos concluir que as comunicações de espíritos de ordem menos elevada sejam comunicações sem utilidade. Diz Kardec, longe disso. O observador colhe nelas diversos ensinos. Para conhecer os costumes de um povo, é preciso estudá-lo em todos os graus da escala. Quem só o tivesse visto por uma face, conhecê-lo-ia mal. A história de um povo não é a história de seus reis
e das sumidades sociais. Para julgá-lo, é preciso vê-lo em sua vida íntima, nos seus hábitos particulares. E ele diz, então, para nós que essa possibilidade, essa capacidade, só os espíritos superiores têm, de ver além da história, daquela história linear, objetiva, superficial, muitas vezes, penetrando, como ele diz, em detalhes da vida íntima desses povos e de seus hábitos particulares, não é? Só os espíritos, então, superiores têm essa possibilidade, e quando a gente reflete sobre a colocação de Kardec, e nós nos perguntamos assim, por que que ele nos chama a atenção para esse aspecto, não é? De que ele está falando para nós. Ele está falando para nós da acuidade dos espíritos elevados, a acuidade da percepção dos espíritos elevados. Repetindo, capazes de perceber sutilezas nas histórias que passam desapercebidas dos espíritos medianos. Seja na história de indivíduos em particular, seja mesmo na história dos povos. Eles são capazes de analisar melhor, com mais profundidade, não é, os fatos que compõem as narrativas dessas personagens. Então, como nós já vimos também anteriormente, essa acuidade permite aos espíritos elevados a presciência. Que é a presciência? A previsão dos acontecimentos que devam resultar do estado presente observado. Mas Kardec introduz a reflexão falando sobre os espíritos elevados para nos chamar a atenção para o fato de que disso não resulta que as comunicações dos espíritos medianos sejam comunicações menos importantes ou menos úteis para as nossas reflexões. Ele diz para nós, explica para nós, como a ligação desses espíritos com a vida corporal ainda é mais profunda, está mais presente, não é? E a vida espírita deles mais íntima, no sentido de ainda muito ligada às lembranças das impressões que guardam da vida material que viveram. O que acontece nas suas comunicações, quando eles nos falam de suas inquietações, eles nos falam de sentimentos, de impressões, de ideias muito próximas das nossas próprias vivências. E dessa maneira nós nos identificamos com eles com mais facilidade, compreendendo mesmo melhor a recíproca é verdadeira, compreendemos melhor as suas alegrias e também os seus sofrimentos. Essa é uma das vantagens. A gente pode lembrar em nossos trabalhos, né, nas reuniões mediúnicas, como muitas vezes, como essa troca de aprendizados é importante, porque quando os espíritos medianos que se comunicam nos falam de seus sofrimentos, eles falam de vivências muito próximas às nossas vivências. E quando nós refletimos com base no ensinamento espírita sobre essas situações, o aprendizado tem um duplo aspecto de benefício para os desencarnados que se manifestam, mas também para nós,
que acompanhamos o trabalho e vamos refletindo sobre as nossas próprias vivências, as nossas próprias situações, na medida em que as espelhamos com aquilo que os espíritos nos trazem em seus depoimentos. Kardec diz ainda para nós que há outras vantagens nas comunicações dos espíritos medianos. E aí ele vai abordar a questão da identidade dos espíritos, dizendo para nós. E aí ele fala agora das comunicações íntimas, como ele chama, que muitas vezes, quando se comunicam conosco, espíritos que conviveram conosco proximamente, nós podemos perceber nas suas comunicações sutilezas da maneira de falar, detalhes que são revelados muitas vezes, detalhes da convivência desses espíritos conosco, das suas próprias experiências, detalhes desconhecidos pelo médium. E dessa forma, essa é uma das maneiras de eles se expressando sobre, nas suas comunicações, sobre as experiências vividas por eles, eles tornam esses ensinamentos, essas reflexões, como dissemos, muito úteis para nós e acabam nos advertindo indiretamente sobre as nossas próprias ações. Também a revelação desses detalhes, como é que ele diz aqui, dessas impressões que eles guardaram sobre a vida material que viveram, nos ajudam a reconhecê-los, não é? Admitindo, então, a veracidade das informações filtradas pelo médium. Vale lembrar também que lá em O Livro dos Médiuns, no capítulo que trata sobre a identidade dos espíritos, que é o capítulo 25 da parte segunda de O Livro dos Médiuns, nós vamos encontrar importantes subsídios para a nossa reflexão. Vamos dar uma passeadinha nesse capítulo 24, eu acho que eu falei 25, mas é 24, da parte segunda. Kardec inicia o capítulo dizendo para nós que uma das maiores dificuldades do espiritismo prático está exatamente na questão da identidade dos espíritos. Mas ele faz uma ressalva importantíssima. Se você abriu lá o Livro dos Médiuns, parte segunda, capítulo 24, como o meu está aberto aqui na tela, vai lá e olha, com um lápis na mão, grifa a observação que ele faz quando nos diz que, na maioria dos casos, a identidade absoluta não passa de uma questão secundária e sem importância real. E nós vamos ver por quê no próprio desenvolvimento do pensamento de Kardec. Ele diz que o que deve ser considerado, não é, no nosso julgamento, na análise que fazemos da comunicação, independentemente da assinatura do espírito que se manifesta trazendo a comunicação, é nós observarmos o grau de elevação desse espírito. Isso pode ser feito através da análise da linguagem de que o espírito se utiliza e do teor da mensagem por ele trazida. E diz Kardec,
Porque um espírito moralmente elevado jamais virá tratar de trivialidades e puerilidades, sendo também os espíritos elevados incapazes de se utilizarem de expressões grosseiras ou mesmo arrogantes, tudo dizendo com simplicidade e modéstia. Esse é um detalhe importante e Kardec chama a nossa atenção em diversos momentos. O teor de profundidade, de seriedade de uma mensagem não implica em uma linguagem rebuscada, né? Utilizando-se de palavras difíceis, pouco usadas. A característica, uma das principais características dos espíritos elevados é a simplicidade e a modéstia, porque eles são capazes de traduzir de maneira, com vocábulos simples e com uma organização lógica e simples do pensamento, ideias muito profundas. E aí São Luís nos faz uma recomendação importantíssima. Ele diz assim: qualquer que seja a confiança legítima que vos inspirem os espíritos que presidem aos vossos trabalhos, vejam bem, espíritos que presidem aos nossos trabalhos, mesmo que eles nos inspirem uma confiança legítima, diz o codificador, uma recomendação a que nunca será demais repetir e que devereis ter presente sempre na vossa lembrança, quando vos entregais aos vossos estudos, a de pesar e meditar, de submeter ao cadinho da razão mais severa todas as comunicações que receberdes. Submeter ao cadinho da razão, pesar e meditar sobre todas as comunicações recebidas. É a de não deixar de pedir as explicações necessárias a formardes opinião segura, desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro. Kardec fez isso ao longo do seu trabalho. Todas as vezes em que uma comunicação trazia alguma ideia, alguma opinião que parecia a ele uma opinião muito particular, e nós vamos ainda refletir um pouquinho sobre isso adiante, a possibilidade dos espíritos manifestarem opiniões particulares. Kardec submetia as questões a outros espíritos, exatamente buscando o quê? O caráter de universalidade na comunicação, nas informações, nos ensinamentos trazidos pelos espíritos. E lá no item 268 desse capítulo 24, que trata da identidade, né, dos espíritos, Kardec pergunta assim: por que sinais se pode reconhecer a superioridade ou a inferioridade dos espíritos? E a resposta é pela linguagem, como distinguis, na vida material, o Loidivanas de um homem sensato. Já dissemos que os espíritos superiores não se contradizem nunca e só dizem coisas aproveitáveis, só querem o bem que lhes constitui a única preocupação. Os espíritos inferiores ainda se encontram
ao influxo, sob o influxo das ideias materiais. Então, os seus discursos traduzem essas ideias materiais, os pontos de vista da vida material. E os seus discursos, assim diz Kardec, se ressentem da ignorância e da imperfeição que são características desses espíritos inferiores. Somente ele reafirma aos espíritos superiores é dado conhecer todas as coisas e julgá-las desapaixonadamente. Esse julgá-las desapaixonadamente é muito interessante, porque os espíritos elevados, aqueles que vêm nos trazer comunicações esclarecedoras, eles não tomam partido em situações, não é? É isso que quer dizer, a gente pode traduzir assim a ideia de julgar as situações desapaixonadamente. Então, esse é um dado importante para a nossa observação na análise das mensagens também. Ainda sobre a análise das mensagens, comunicações íntimas, particulares, evocações particulares, que é o tema central do artigo de hoje, vale lembrar, lá na introdução de O Livro dos Espíritos, no capítulo 12, capítulo 12 da introdução, em O Livro dos Espíritos, agora, há um texto de Kardec muito esclarecedor sobre a identidade dos espíritos, das evocações íntimas, sobre a influência corporal que os espíritos medianos sofrem nas comunicações e também sobre recursos, ou como ele chama, meios de controle, de que nós podemos nos utilizar para nos assegurarmos da identidade desses espíritos. E ele vai reafirmar o que está dito em O Livro dos Médios, ou contrário, falando de uma ordem mais correta, ele, em O Livro dos Médios, ele reafirma o que está colocado aqui na introdução, quando ele fala da comunicação de espíritos elevados, é mais difícil se a comunicação de um imperador, de um rei, de um cientista famoso, de um político, ele diz como a gente vai ter certeza de quem eram aqueles espíritos na sua intimidade, recordando o que ele já disse em O Livro dos Médios, e no artigo da Revista Espírita, a gente tem uma informação superficial sobre a personalidade desses espíritos nos relatos históricos, não é? Mas é bem mais difícil nós sabermos verdadeiramente qual era a sua personalidade, o que ia no íntimo dessas almas, não é? Diferente, então, ele introduz aqui também a questão das manifestações particulares, trazendo essas manifestações gerais, e diz para nós que, no caso de espíritos conhecidos que se manifestem, é bem mais fácil a gente identificar aquela linguagem, aquela maneira de falar, o próprio caráter do espírito, né, através das suas comunicações. Eles vêm, muitas vezes falam de coisas particulares, nos lembram acontecimentos da família, né, em que nós convivemos, muita coisa sabida unicamente por um único interlocutor.
eles dizem, Kardec diz, um filho não engana a sua mãe, nenhuma mãe é um filho, quando fala de questões íntimas que atestam verdadeiramente a identidade desses espíritos. Todos nós tomamos contato com essa possibilidade através das mensagens recebidas, mensagens consoladoras, recebidas por Francisco Cândido Xavier em seu messianato, não é? Onde as mensagens vinham trazendo informações que só os pais, a parentela mais próxima daqueles espíritos conheciam nome de familiares encarnados e desencarnados, situações muito próprias, como também, e em alguns casos, dependendo da possibilidade do médium, da característica da mediunidade do intérprete, do médium, a caligrafia do médium muda e ele é capaz de fazer, não é? Tendo a sua mão guiada, conduzida pelo espírito comunicante, ele é capaz de assinar a comunicação com exatidão, não é? Não havendo qualquer dúvida sobre a maneira como aquele espírito assinava em vida os seus documentos, as suas comunicações. Depois ele vai lembrar para nós, aqui na introdução, que só os espíritos já bastante desmaterializados, ou seja, com um certo grau de purificação, espíritos mais elevados estão libertos da influência corporal. Isso é bastante importante, não é? A maioria dos espíritos medianos e muitas vezes mesmo, quando vemos a escala espírita, aquelas primeiras classificações dos espíritos, não é? Bons de segunda categoria, não é? Espíritos bons, espíritos sábios, não é? Muitas vezes ainda conservam ideias, pendores, manias, crenças, não é? Da sua vida, pontos de vista da sua última encarnação, dos aprendizados, do seu posicionamento nas suas últimas encarnações, não é? Então, escritores, estudiosos vêm ainda discutindo muitas vezes ideias, embora estejam desencarnados, por aquele mesmo viés, por aquele mesmo ângulo que as apreciavam quando encarnados. E essa até é uma das maneiras de nós os identificarmos, não é? E aí Kardec vai dizer para nós que são meios, né? São percepções que nós temos quando nos dedicamos à análise das comunicações. Mas o importante é nós lembrarmos que, independentemente da comunicação estar assinada por esse ou aquele espírito, o que vai importar é a linguagem de que o espírito se utiliza e o caráter que o espírito demonstra através da sua comunicação. Porque, diz Kardec, é inquestionável que o espírito de um homem de bem não vai se expressar como um devasso ou como um espírito perverso. E ainda aqui, nesse capítulo 12 da introdução de O Livro dos Espíritos, Kardec traz para nós uma consideração muito interessante, né? Quando ele diz para nós que é possível que espíritos da falange de um espírito elevado
que seja muitas vezes evocado por nós, é possível que espíritos da sua falange respondam por ele, espíritos afinados com o seu modo de pensar, não é? Sendo que isso não importa em nós considerarmos aquela mensagem uma mensagem apócrifa. Ele diz para nós assim: a experiência nos ensina que os espíritos da mesma categoria, do mesmo caráter e possuídos dos mesmos sentimentos formam grupos e famílias. Ora, incalculável é o número dos espíritos e nós estamos longe de conhecê-los a todos. A maior parte deles não tem mesmo nomes para nós. Nada, pois, impede que um espírito da categoria, por exemplo, de Fenelon, venha em seu lugar, muitas vezes, até mesmo como seu mandatário. Interessante isso, não é? A gente evoca o espírito. Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, espíritos da falange de Bezerra de Menezes podem vir estar conosco representando em nossas comunicações, e o que vai importar, diz Kardec, é o teor da mensagem trazida por aquele espírito. Mais uma vez, ele termina fazendo um contraponto com as evocações íntimas, onde isso não acontece, não é? A manifestação de um espírito em uma evocação íntima precisa expressar aquilo que ele foi, da sua personalidade. Ele pode ter modificado o seu ponto de vista aqui ou ali sobre essa ou aquela questão, mas a sua maneira de se expressar será sempre tanto mais próxima de como ele atuava na vida corporal, quanto mais próxima desta vida esteja o momento da sua desencarnação. Nós acreditamos que, com o tempo, no mundo espiritual, essas marcas tão fortes da personalidade já vão se diluindo, vão se apagando, vão enfraquecendo. Mas quando o espírito se manifesta com pouco tempo, e vale lembrar que a ideia de tempo, não é? Ela é variável do nosso cronograma aqui na vida material, né? De como nós fazemos a contagem do tempo na vida material, da ideia do tempo na vida espiritual, não é? Mas mesmo assim, é bastante importante que a gente faça essas observações cronológicas, tempo cronológico. Eu falei cronograma, mas vou corrigir, é tempo cronológico, não é? Então, diz Kardec para nós que, nesse ponto, que deve ser bastante estudado e refletido por nós, da identidade dos espíritos, essa é uma das dificuldades do espiritismo prático, mas ele termina dizendo a sua reflexão que o espiritismo não é uma ciência fácil, que a gente não pode aprendê-la brincando com leviandade, com superficialidade, não é? E ela exige de nós estudo assíduo e, por vezes, muito prolongado. Lápis na mão, estudo assíduo e muito prolongado, não é? Muitas vezes a gente não pode provocar os fatos, mas a gente precisa observá-los. E o observador precisa ser sempre atento e paciente, diz Kardec, para que ele possa efetivamente realizar uma
uma boa análise das comunicações recebidas, retirando delas todo o aprendizado, a utilidade que elas possam nos trazer. Muito bom, meus queridos. Chegamos ao final da nossa reflexão de hoje. Nós agradecemos a você pela companhia neste estudo, pela visita ao nosso canal, com lápis na mão, desejando que você tenha um dia de paz, que haja paz em sua casa, em sua família, que haja paz em seu espírito, que haja paz em sua vida. Esperamos encontrar você na próxima semana para mais um Conversando sobre a Doutrina Espírita. Conversando sobre a Revista Espírita. Até lá, então.